Bem, vamos resolver exercícios de ligações químicas para a turma do primeiro ano, tá? Já que esses assuntos vocês precisam estar exercitando para poder pegar, entender melhor a parte teórica, para a gente prosseguir com os assuntos que precisam do tema ligação química, tá certo? Então, vamos iniciar aqui a resolução de exercícios. Vou me tirar aqui da frente. Nessa questão, ele pede para que você identifique qual vai ser o tipo de ligação que vai ocorrer, ou melhor, ele diz qual dos elementos aqui vai formar uma ligação covalente com o oxigênio. Aí na letra A ele diz o sódio, o potássio, na letra B o neônio, o argônio e o fósforo, na letra E. Lembre-se que na ligação covalente vou ter a interação entre ametal, elementos ametais, com elementos ametais. Na ligação covalente há um compartilhamento de pares eletrônicos, compartilhamento de elétrons entre ametal e ametal. Pode ser hidrogênio, pode ser semimetais, pode ser ametais. Então, você pode consultar a tabela periódica, que é que eu vou fazer, e identificar esses elementos aqui. Você procura cada elemento na tabela periódica, se você ainda não memorizou os elementos, e identificar qual deles aqui é um ametal. Então, o sódio, ele pertence aos elementos classificados como metais. Ele está no terceiro período aqui da família 1A e ele é um metal. Lembrando que essa tabela aqui ela divide basicamente metais, que são aqueles que estão em verde, ametais, o que estão em amarelo, e azuis, gases nobres. Então, o sódio ele é um metal. Então, aqui com o sódio, o oxigênio não forma uma ligação covalente. Potássio também é um metal, então não vai ter ligação covalente com o oxigênio. Então, aqui você elimina a letra B. Neônio e argônio são dois gases nobres, estão aqui em azul, neônio e argônio, então não forma ligação covalente. Só vai sobrar então o fósforo, que é a letra E, que vai ser o composto que vai formar a ligação covalente com o oxigênio. O fósforo, representado pela letra P, ele é um ametal, e o oxigênio também é um ametal, então eu tenho uma ligação covalente. Na segunda questão, ele dá um elemento químico que tem essa distribuição eletrônica aqui e ele pergunta: esse elemento possui uma forte tendência para, letra A, perder 5 elétrons, perder 1 elétron, perder 2 elétrons, ganhar 2 elétrons, ganhar 1 elétron. Para resolver essa questão, você tem que lembrar que todo metal ele vai tender a perder elétrons. Metal perde, o metal vai perder, enquanto os ametais vão ganhar, vão receber os elétrons. Ametal ele vai ganhar, vai receber, e gás nobre ele não ganha nem perde, tá certo? Então você pode resolver essa questão de duas maneiras. A primeira maneira é você encontrar a quantidade de elétrons que esse elemento tem e procurar na tabela periódica. Tá certo? E a segunda maneira é verificar os elétrons da última camada e verificar se ele é metal ou ametal. Tá certo? Então como é que você vai fazer isso? Se esse elemento ele tiver 1, 2 e 3 elétrons na última camada, ele vai perder. Ele perde. Se ele tiver 5, 6 e 7, ele vai ganhar. Se ele tiver 4 elétrons, ele pode perder ou ganhar. E se ele tiver 8 elétrons, ele não faz nada, nem perde nem ganha. Tá? Então, se tiver 4, pode perder ou ganhar. E se tiver 8, não faz nada, nem ganha nem perde.
Se você observar esse elemento aqui, a última camada dele é a terceira. E na terceira camada ele tem 2 mais 5, 7 elétrons na última camada. E quem tem 7 elétrons tem uma tendência a ganhar. Mas quantos elétrons ele vai ganhar? Ele vai ganhar a quantidade de elétrons para completar a regra do octeto. Ele vai ganhar mais um elétron para poder ser um gás nobre. Então aqui a letra que você vai responder é a letra E. A outra maneira que você poderia responder é somar os elétrons que ele tem aqui e procurar na tabela. Então aqui tem 5, 2, 7, 6, 2, 2, 17. Ele é o 17º elemento da tabela. Então você vai lá na tabela periódica e procura o 17, que é o cloro. O cloro ele vai ter que ganhar um elétron, ele é um ametal da família dos halogênios. Ele vai ganhar um elétron para se tornar um gás nobre. Ele vai ganhar um elétron para poder se tornar um argônio, que é estável. Então aqui é a segunda maneira de você responder essa questão. Mas acredito que como ele deu a distribuição eletrônica, ele queria que você fizesse por aqui, pela distribuição eletrônica. A terceira questão, muito simples, ele fala que todas as afirmativas estão corretas, exceto uma. Então vamos ver. Não metal é ametal, mais hidrogênio a ligação é covalente, tá certo. Não metal que é um ametal, tá? Aqui você, na verdade, não metal ele é um ametal, mas ele pode ser um semimetal ou até o hidrogênio, tá certo? Então, não metal mais não metal, que é ametal mais ametal, ligação covalente, está correto. Substância que apresenta ligações iônicas e covalentes é classificada como covalente. Não. Essa aqui está errada, né? Substância que apresenta ligações iônicas e covalentes é classificada como covalente. Isso aqui está tudo errado. Isso aqui. Letra D, metal mais ametal, ligação metálica, está correto. Letra E, metal mais hidrogênio, a ligação é iônica. O hidrogênio ele não é um metal, tá? Ele está na família 1A, mas ele não é um metal. A tendência dele é ganhar elétrons, né? Então a gente pode dizer que o hidrogênio é um ametal. E a ligação de metal com metal vai me dar uma ligação iônica. Então aqui está certo. Então a alternativa que está errada é a letra C. Tá? Que ele fala que a ligação covalente iônica é covalente, não tem nada a ver isso aqui. Tá? A outra questão, ele quer saber, a gente já fez essa questão, né? Qual dos elementos se liga a hidrogênio covalente? É a letra E, o fósforo. A gente já fez isso daqui. A outra questão, a condutividade elétrica do cobre. Lembrando que o cobre, ele é o elemento, é o 29º elemento, tá? Ele é um metal. Tá certo? Ele pode ser explicado, a condutividade elétrica do cobre pode ser explicada por ele ser sólido a temperatura ambiente, por ele formar um aglomerado molecular. Ocorre ruptura de suas ligações iônicas. Existem prótons livres. E a letra E, existem elétrons livres. A alternativa que explica a condutividade elétrica do cobre é a letra E, tá? Todo metal ele possui elétrons livres, então a gente pode dizer que a condutividade elétrica dos metais, não só do cobre, é devido... Eita, aqui não é elétrons não, aqui está errado, é cátion, né? Aqui sim é mais de entender. Elétrons livres entre seus cátions, tá certo, é isso mesmo. A condutividade dos metais, basicamente, é explicada pelos elétrons livres. Agora, claro que alguns metais apresentam maior condutividade do que outros, tá? Mas todos os metais têm elétrons livres entre os seus cátions, tá? Então, por exemplo, o cobre, ele vai, para formar uma ligação metálica, ele vai perder 2 elétrons e vai formar o cobre 2+. Quando isso acontece, tá certo? Quando isso acontece, o cobre se torna um cátion, que é esse aqui, é o íon positivo. E esse elétron ele fica vagando.
E a atração entre o cobre na forma de cátio e o elétron é o que caracteriza a ligação metálica. Então aqui a ligação iônica não ocorre entre metais, é a ligação metálica e não é um aglomerado molecular. Ele é sólido a temperatura ambiente, só que isso aí não explica a condutividade elétrica, mas a questão dos elétrons livres, que é o elétron que vai ser responsável pela atração com o cátion. Não existe prótons livres. Essa afirmação aqui é totalmente errada. Quando a gente fala de elétrons, prótons livres, a gente está falando de reação nuclear. Quando a gente fala de metais, são elétrons livres. Tá certo? Bem, uma questão de verdadeiro ou falso, né? Você vai dizer se é verdadeiro e falso e depois vai assinalar que tem a sequência correta. Tá? Em condições ambientais, os compostos iônicos são sólidos, que têm pontos de fusão altos. Aqui é uma afirmativa correta. A gente pode pensar no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? O sal de cozinha é um composto que forma ligação iônica e ele tem elevados pontos de fusão altos, tanto de fusão quanto de ebulição. É uma característica dos compostos iônicos. E eles são sólidos à temperatura ambiente. Nos compostos covalentes, a ligação ocorre por meio do compartilhamento de elétrons, tá certo? A condutividade elétrica dos metais se explica pela mobilidade dos elétrons, correto também. E a ligação iônica ocorre entre átomos de eletronegatividade, não, aqui está errado, tá? Para uma ligação iônica acontecer, eu tenho que um elemento doar elétron para o outro. Então, na ligação iônica, o Na ele tem baixa eletronegatividade, enquanto o Cl tem alta eletronegatividade. O cloro ele vai capturar o elétron do Na, devido à sua eletronegatividade. Então, a eletronegatividade não são semelhantes, são diferentes. Então, a sequência correta é VVF. VVF é a letra E, tá certo? Então, tá aí algumas questões para você entender melhor o assunto. Então a gente se vê na próxima aula.